Glória a Deus, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus, né? Hoje é sexta-feira, o último dia, né, do programa semanal. Aí nós vamos voltar na segunda-feira, a terceira semana que Deus deu essa bênção para nós aí nesse programa. Glória a Deus, eu louvo a Deus por isso, amém, queridos? Deixa eu ver quem está acompanhando a gente ali. Pastor Guilherme, missionária Mauriele, Deus abençoe a vida de vocês, que sempre também junto conosco aqui, sendo edificados, né? Junto conosco, graças a Deus. Pastor Veiga, missionária Marli, Deus abençoe vocês, meus queridos, em nome de Jesus Cristo. Meu pai e minha mãe estavam aqui conosco ontem, meu pai estava aqui comigo ontem, gravando o programa, gravando não, né? Passando o programa. Obreira Marilei, Deus abençoe a sua vida, minha querida, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Bituruna, né? Glória a Deus. Eu acho que é a Esther que está falando lá com o meu, como está Antenógenes Júnior ali, é o meu. Eu acho que é a Esther que está dando glória a Deus, né? Deus abençoe também a pastora Cristina, né? Ela sempre está acompanhando, ela às vezes não consegue, ela está compartilhando. Deus abençoe minha princesa, minha bênção. Obreira Suela, Deus abençoe a sua vida, minha querida, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe o irmão Blaca, Deus abençoe vocês. Irmã Amelina, Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus Cristo. Amém, querida, amo as suas pregações, glória a Deus, querida, toda a glória é para Deus, né? Deus é maravilhoso, né? E eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar ministrando agora diariamente, né? Que nem eu disse até ontem no programa, né? É uma bênção para mim mesmo, né? É um devocional especial que a gente faz aqui, tá compartilhando, né, o que Deus tem revelado para a gente aí com vocês, né? Glória a Deus por isso. Deus abençoe, meus queridos. Quem mais que está conosco ali? Dá um amém, um glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Se vocês quiserem ir abrindo a Bíblia já no livro de Mateus, capítulo 16, já podem ir abrindo a Bíblia aí, quem tiver com ela aí. Vocês estão me ouvindo bem, queridos? Tá bom o áudio? Como que tá o áudio aí, queridos? Eu vou interagindo. Aqui dá para ver também o tempo que tem de delay. Você sabe que quando eu aumento o volume aqui, dá 10, 15 segundos às vezes para ter a resposta, né? Às vezes eu falo aqui, né? Eu escuto depois uns 10 segundos. Tá bom o áudio, glória a Deus, glória a Deus. Quem que tá falando com o Antenógenes Júnior? É a Esther? Aqui tá bom, pastor Guilherme, glória a Deus. Então tá bom, então o áudio tá bom. Às vezes eu faço aqui, a igreja aqui é do lado de uma mecânica, né? E às vezes tá uma barulheira aqui, queridos, que eu não consigo escutar o que eu falo. Mas o microfone aqui, ele capta bem e parece que não transmite o barulho para vocês. É incrível, glória a Deus por isso. É, Esther, Obreiro Giovanni, Deus abençoe a sua vida, meu querido. Em nome de Jesus Cristo, a paz do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Quem que tá, Esther? Diz ela. Estherzinha, minha companheira, fez aniversário ontem. Nós estávamos acompanhando ali, vimos que ela cresceu 2 centímetros em 2 meses. Ela ficou feliz da vida. Glória a Deus, Obreiro Giovanni, glória a Deus. Amém. Vamos fazer uma oração, meus amados. Meu Deus querido, santo é o seu nome, Pai. O Senhor é digno de ser louvado, honrado e glorificado, Pai querido. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai querido. Nós não somos dignos nem merecedores, Pai, da sua atenção, do seu amor, mas o Senhor nos ama, Pai amado, um amor constrangedor, Pai, porque muitas vezes nós não conseguimos entender, nem vamos entender, Senhor, o porquê que o Senhor nos ama tanto, Pai querido. Por isso, perdoa-nos dos nossos pecados, Pai. Lava-nos, limpa-nos, santifica-nos de toda injustiça e separação, Pai. Afasta de nós, Pai amado, todo o erro, Pai amado, toda acusação, Pai querido. Afasta de nós, Pai amado, toda armadilha do maligno, Senhor amado, que tenta nos afastar de Ti, Senhor amado. Porque o diabo, ele trabalha através da mentira e a força dele é quando nós deixamos de acreditar em Ti, nos afastamos de Ti, Pai. Por isso, Pai querido, que o apóstolo Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem riqueza, nem pobreza, nem coisa do presente, nem do porvir, nada, absolutamente nada pode nos afastar. A única coisa que pode nos afastar de Deus somos nós
nós mesmos se nós não quisermos segui-lo, Pai querido. Por isso, Senhor amado, ajuda-nos em nossas fraquezas, Pai. Abre o nosso entendimento, Pai, abre o nosso coração, Senhor amado, que nós venhamos estar cada vez mais inclinados, Pai amado, à sua palavra, o seu evangelho, Pai. O evangelho, como já foi ministrado aqui muitas vezes, Pai, é a arca da salvação, Pai, e aqueles que estiverem dentro do evangelho vão ser salvos no dia do juízo, Pai amado, como foi nos tempos de Noé, Pai querido. Então ajuda-nos, Pai amado, a não achar em Ti motivo de tropeço, Pai querido. Ajuda-nos, Pai amado, a nos sujeitar a Ti, a nos render, a confiar, Senhor amado, que o Senhor está no controle de tudo, Pai. A confiar a nossa vida, Pai, a nossa família, tudo que temos e somos nas Suas mãos. Diga isso a Ele, igreja. Diga: Senhor, a minha vida pertence a Ti. Senhor Jesus Cristo, a minha vida pertence a Ti. Diga a Ele: eu entrego a Ti a minha família, eu entrego a Ti a minha saúde, eu entrego a Ti o meu trabalho, tudo que eu tenho e tudo que eu sou, porque eu sei que eu não tenho capacidade para me vencer. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor, porque eu creio em Ti. Diga isso a Ele. Eu creio que Tu és o Filho de Deus, Jesus Cristo. Fala. Eu creio na Bíblia Sagrada. Eu creio na Sua morte, na crucificação, na cruz, né? Eu creio na Sua crucificação, na Sua morte, que foi em meu lugar, foi em nosso lugar. E eu também creio que o Senhor ressuscitou 3 dias depois. Por isso Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Em nome de Jesus Cristo, com a autoridade que Deus me deu, sejam abençoados. Aonde você estiver, seja abençoada a sua casa, a sua família, seus caminhos. Seja abençoado o seu trabalho. Se você estiver no trabalho, seja abençoado. A sua família que está em casa, seja abençoada. As que estão distante, em nome de Jesus, não importa, para Deus não há distâncias. Seja a sua família abençoada em nome de Jesus Cristo, principalmente que a sua intimidade com o único e verdadeiro Deus venha aumentar cada vez mais e você sinta a presença de Deus como você nunca sentiu. Sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, queridos. Toma posse, meus amados, dessa oração em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia lá então em Mateus capítulo 16. Vamos para o nosso devocional. Todo dia nos alimentando da palavra de Deus. Amém, pastor Guilherme, pastor Veiga, missionária Marli, missionária Mauriele. Glória a Deus pela vida de vocês, querido, né? Obreiro Giovanni. Deus abençoe, meus queridos, né? Deus abençoe. Peço aos irmãos também que compartilhem. Amém, queridos? Compartilhem também essa live para que mais pessoas venham alcançar e ouvir a palavra de Deus. Irmã Suzana Pereira, Deus abençoe, querida. Receba-se em nome de Jesus Cristo. Receba essa bênção na sua vida. Sejam abençoados aí, em nome de Jesus. Compartilhe a live, queridos, enquanto você vai abrindo aí Mateus capítulo 16, no versículo 21. Mateus 16, 21. Amém, irmão Edson Freitas, Deus abençoe, meu querido. Abraço, pastor, Deus abençoe. Um abraço para você, meu querido. Deus abençoe a sua vida, sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21. Hoje está atualizando aqui, eu estou vendo os comentários ali. Glória a Deus. Pai querido, que não seja eu, homem falho, Pai, ministrando, Senhor, não seja a minha teologia, a minha sabedoria, mas que o Senhor possa me usar para falar com os teus filhos, em nome de Jesus Cristo, Pai querido. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Queridos, diz assim, ó. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao 3º dia. Deixa eu mudar aqui isso aqui, queridos. Esse lado aqui. Amém. Olha que interessante, igreja. Então Jesus ele começou, né, a mostrar aos discípulos, né, ali os discípulos estavam acompanhando ele, para mim e para vocês também, queridos, né, que era necessário ele ir para Jerusalém. Ali naquele momento muitos discípulos já temiam que Jesus fosse a Jerusalém por causa da fúria dos fariseus, né? Eles queriam tirar a vida de Jesus de qualquer maneira, né? Então ele diz assim: filhos, vocês não estão entendendo, é necessário ir. É necessário, lá no versículo 21, ó, eu sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas. É necessário eu ser morto e eu ressuscitar ao 3º dia. Olha que coisa interessante, igreja. Jesus ele estava falando uma coisa ali
que os discípulos dele, eles não estavam prontos para ouvir, eles não queriam ouvir. Existem coisas na minha vida e na sua vida, queridos, que nós não estamos abertos para ouvir, né? Nós não estamos, nosso coração, nosso espírito não está receptivo para ouvir alguns ensinamentos de Jesus. Isso na prática, a igreja funciona como crianças, né? Existem coisas que você fala para crianças que as crianças não vão entender, tem coisas que é além da capacidade delas, né? E tem coisas que elas não querem ouvir, né? Nesse caso aqui, queridos, não era além da capacidade, é coisa que eles não queriam ouvir. Existem muitas coisas, igreja, que Deus fala para mim, que Deus fala para vocês, que nós não queremos ouvir, não é uma coisa interessante para nós. Você pode ver que muitas vezes quando nós vamos nas igrejas, as pessoas vão às igrejas, elas peneiram muito a palavra de Deus. Você deve peneirar sim, igreja, opinião de pastor, né, testemunho, você peneira, retém o que é bom, glória a Deus. Escuta tudo e retém o que é bom, né? Mas a palavra de Deus não, igreja. A palavra de Deus, ela nada é recusável, ela não pode ser dispensada. A palavra de Deus, toda ela é aproveitada. Aliás, é pecado você rejeitar a palavra de Deus, por menor que seja. Porque se você acredita em quase tudo que Deus fala, mas uma coisa você não acredita, é a mesma coisa que você chamar Deus de mentiroso. E Deus, ele não é mentiroso. Vocês estão entendendo, igreja, a seriedade e a gravidade disso? Então, quando você... Jesus, ele falou, por exemplo, né? Maldito todo aquele que achar em mim motivo algum de tropeço. Vamos entender isso. Jesus falou que é maldito a pessoa que achar em Jesus, não concordar com Jesus por qualquer coisa que seja. Eu concordo com 99% do que Jesus fala, mas uma coisa eu não concordo. Então quer dizer que ele vai me amaldiçoar, pastor? É isso que ele disse? Não, queridos, não. Todos nós nascemos da maldição. E a condição para nós sairmos da maldição é nós nos entregarmos completamente ao Senhor Jesus. E como é que eu me entrego completamente? Crendo em tudo que ele fala. Quando você crê em quase tudo que ele fala, mas uma coisa você não concorda, você naquela área, você rejeita o senhorio de Cristo. Ele não é o teu senhor, ele não é o teu dono. Naquela área você fala assim, não, isso aqui eu sou o dono de mim mesmo. Eu que me mando. Amém, queridos? E quando você faz isso em qualquer área, você rejeita Jesus. Nós não podemos, existem muitas pessoas hoje que elas vivem no estado de religião. Elas aprenderam que elas precisam entregar para Jesus aquelas áreas a qual elas entendem que estão passando mais lutas, que aquelas não têm força. Por exemplo, o casamento está destruído, né? Tem pessoas que elas não deixam Jesus chegar perto do casamento dela. Não, eu estou no controle de tudo, eu vou fazer o que eu quiser. Mas geralmente as pessoas, quando o casamento está destruído, elas começam a entregar essa área para Jesus. Ou então vida financeira, quando a pessoa está endividada, está falida, né, está passando necessidade. Aí então ela fala, Jesus, toma conta da área financeira, né, e começa a deixar Jesus cuidar dessa área. Entende, queridos? Não é errado você deixar Jesus cuidar de uma área na sua vida, queridos. Mas a salvação, o senhorio de Cristo, ele vale a partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Quando você entrega toda a sua vida, todas as áreas da sua vida ao senhorio de Cristo. Quando você reconhece que Deus tem o controle de tudo em Jesus Cristo. E Ele é melhor do que você. Daí você se sujeita à vontade dEle. Quando você não concorda com as coisas dEle, é como se você dissesse que Deus, você é melhor do que Deus em alguma situação. Amém, queridos? Isso é muito comum, infelizmente. Então existem muitas pessoas hoje nas igrejas que eles estão num estado de religião. Por quê? Porque eles não entregam tudo, eles entregam uma área ou outra, algumas áreas da sua vida, mas não entregam tudo. Então eles não estão sobre o senhorio de Cristo. Eles pedem bênção a Deus e Deus, como Ele é bom, Ele abençoa. É simplesmente isso, só isso. Amém, queridos? Ah, pastor, mas eles não são filhos de Deus? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem crê em Jesus, crê em tudo que vem de Jesus. Quem crê em quase tudo, não crê em Jesus. Crê em algumas coisas que Jesus fala, mas não crê em Jesus. Amém, queridos? É assim que funciona espiritualmente. Então Jesus, olha lá, vou ler de novo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Tudo isso era para cumprir a promessa e a profecia. Só que os discípulos não queriam ouvir isso.
né? É como se dissesse para ele, vamos entender os discípulos, né? Jesus estava andando lá, ele andou 3 anos com os discípulos, né? Mas não sei em quanto tempo que ele disse isso aí, talvez depois de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, Jesus começou a falar isso. E isso não entrava no coração dos discípulos. Imagina a pessoa que o pescador largou todos os barcos de pesca, largou tudo para seguir Jesus, o Pedro, né? Você vê lá o Tiago, o João, né? Aí você vê lá Levi, que largou, né, um trabalho, um lucro, uma renda muito grande, né? Coletoria. Amém, queridos? Então ele largou a Receita Federal da época lá para seguir Jesus. Todos eles tinham abandonado tudo que tinham e tinham ido seguir Jesus. E daqui a pouco, esse Jesus a qual eles tinham seguido começa a falar que ele ia ser morto. Só do fato dele falar isso, já ninguém mais queria ouvir mais nada. Não, Jesus, para com essa conversa, eu não quero ouvir. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Eles torciam o nariz, eles baixavam a cabeça, eles olhavam um para o outro, olhavam para o lado, eles não conseguiam aceitar isso. E Jesus frequentemente falava isso. Ontem eu até li aqui na igreja, nós tivemos o culto aqui na quinta-feira, né? Olha, aqui em Mateus mesmo, ó. Em Mateus mesmo, ó, capítulo 20, diz aqui no título, assim, no versículo 17, Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Aí ele diz assim, estando Jesus a subir de Jerusalém, chamou à parte os 12 em caminho e lhes disse, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas ao 3º dia ressurgirá. Você vê que isso, nós estamos falando do capítulo 17, e daí agora eu fui lá para o capítulo 20. Amém, queridos? Ou seja, Jesus, ele constantemente falava isso. E nessa situação que Jesus falou isso, olha que interessante que aconteceu. Versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Nossa, pastor, Jesus olhou para Pedro e falou, sai, Satanás? Por que Jesus falou, sai, Satanás, olhando para Pedro, né, fitando os olhos em Pedro? Por quê, queridos? Eu vou dizer por quê, ó. Porque Pedro, versículo 22, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Queridos, tem muita coisa, queridos, que as pessoas elas não entendem e elas querem ensinar. E você vê aqui no caso, quer ensinar o próprio Senhor Jesus, né? Jesus estava dizendo, olha, é necessário. Eles não escutaram a palavra necessário. Jesus não está falando, olha filho, eu vou arriscar minha vida, vou brincar. Jesus ele não brincava com as coisas assim, igreja, né? Com a obra de Deus, com a palavra de Deus, ele não brincava. Jesus tinha bom humor, mas ele não brincava, igreja, com as coisas de Deus, né? Não é eu vou arriscar minha vida, eu vou pular de paraquedas, não. Jesus falou, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e ele vai ser crucificado, mas ao 3º dia ele vai ressurgir. Só que como isso não era agradável a ele, o que eles fizeram? Eles acharam uma justificativa. Só que o que eu quero que você entenda, igreja, é que isso é satânico. Quando você dá uma desculpa para a obra de Deus, queridos, você está sendo simplesmente usado por Satanás. Essa semana, acho que semana passada também, em algumas pregações, Deus me deu nessa direção, que muitas pessoas, eles defendem Satanás para Deus, sem saber. Quando as pessoas elas falam assim, não é bem assim, olha, fulano mentiu, não, mas não é bem assim. Às vezes a pessoa tem mágoa no coração, não, mas você precisa entender, irmão, não é que eu tenho mágoa, é porque eu não quero ver essa pessoa na minha frente, eu não quero mais o bem dela. Mas irmão, a palavra, não irmão, mas o que o fulano fez para mim, olha o que ele fez para mim, irmão. Vocês estão entendendo? Muitas vezes usa as coisas carnais para justificar as coisas espirituais. Então, muitas vezes, né, as pessoas, talvez eu, talvez você, queridos, muitas vezes nós defendemos Satanás para Deus. Olha, Deus, não é bem assim, olha, não. Não, sabe o que acontece? Ele falou isso, não, mas não, queridos, não é assim. Você vê ali, ó, Jesus ele falou, é necessário que o Filho do Homem seja entregue, vai morrer e vai ressuscitar. Pedro começou a reprovar, é como se Pedro falasse assim, olha, Jesus, não fala isso não, Jesus. Eu vou colocar hoje, se fosse numa igreja, né, como pastor, né, eu posso dizer isso. Às vezes nós falamos, né, a palavra de Deus, sempre ministramos essa palavra que você está ouvindo, queridos, né, essa palavra que você vai ouvir na igreja, se você vir aqui. E às vezes alguém chega para nós e fala assim, pastor,
Olha, fala uma palavra assim, não fala assim não, pastor, que pode ser que alguém se escandalize, se ofenda. Queridos, a palavra de Deus, ela sempre é necessária. Se escandalizar uma pessoa, queridos, é porque foi a palavra de Deus. Se eu falar a palavra de Deus como ela é, eu vou ser justificado. Não vai estar sobre a minha vida o escândalo sobre uma pessoa. Vai estar sobre a minha vida uma pessoa se escandalizar, queridos, se eu não falar a palavra de Deus e falar alguma coisa para tentar remedar ou consertar a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é perfeita. E sendo perfeita, não cabe a mim melhorá-la. Não tem como melhorar o que é perfeito. A palavra de Deus ela não pode ser corrigida, melhorada. A palavra de Deus ela é perfeita, ela é atualíssima. Esses dias eu mostrei ali uma notícia gravíssima, né, num site de jornalismo conhecido, dizendo que, né, o líder de uma igreja tradicional, da igreja católica, né, dizendo que a Bíblia está desatualizada, que, né, eles precisam ver um novo livro. O maior líder daquele ministério, daquela religião, dizendo isso. Isso é um absurdo, isso é uma blasfêmia. A palavra de Deus ela não é um livro de história. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Atualíssima. Desde o passado, do presente e tanto para o futuro. Ela é viva hoje, queridos. Só não vive a palavra de Deus hoje quem a rejeita. Mas quem dá crédito a ela e começa, né, a se aprofundar nela, que a Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho que está escrito. Há 2000 anos atrás. Que foi escrito. Vocês estão entendendo, igreja? Isso é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se você dá crédito à palavra de Deus, você vai receber a bênção que ela oferece, que é a salvação. Mas as pessoas, por que elas não querem? Elas falam que a Bíblia está desatualizada. Porque elas estão trabalhando para o diabo, para que as pessoas não alcancem o quê? A maior bênção de Deus, que é a salvação da nossa alma. Vocês estão entendendo, igreja? Aqui Pedro é um homem de Deus. Ele largou tudo para seguir Jesus. Estava lá ouvindo, aprendendo, se sujeitando a Jesus. Reconhecia Jesus como Messias. Pedro é um homem de Deus, igreja, um homem de Deus. E daqui a pouco, como ele não concordou com uma palavra que Jesus falou, aí o Satanás entrou na vida dele. Quando nós não concordamos com uma palavra que Jesus fala, igreja, por isso que Jesus fala, maldito aquele que achar em mim motivo algum de tropeço. Amém, queridos? Aí Satanás ele pode entrar e trazer maldição. Nós recebemos maldição, igreja, nós sermos amaldiçoados. O maldito é o amaldiçoado. É a mesma coisa receber bênção e ser abençoado. É bem diferente, igreja. Bênção, todo mundo recebe. Para você ter uma ideia, a chuva é bênção. Né? A chuva ela traz vida, né? Ela melhora a colheita, tudo, né? Ela é necessário. O sol é bênção. Amém, queridos? O oxigênio, ó. Uma bênção de Deus, todos nós recebemos, e fora outras bênçãos espirituais que nós recebemos, graças que nós recebemos, que são bênçãos, mas não garante fazer de nós abençoados. O ser abençoado, igreja, o que é o ser abençoado, bem-aventurado? Né? O ser abençoado é a pessoa salva, e a salvação só tem um caminho, né? É Jesus Cristo o caminho para a salvação. Amém, queridos? Não existe outro caminho, não é religião, não é placa de igreja, não é pastor A, B ou C. Amém, queridos? A salvação é Jesus o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Essa é a salvação, a única vida que existe. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão através de mim. Glória a Deus, queridos. Então, quando Pedro discordou, chamou Jesus à parte, começou a reprová-lo, tem compaixão de ti, Senhor. Olha que conversinha mole, né? Ai, Senhor, ele não está falando dele, né? Ele que estava ansioso e não estava gostando daquela palavra, mas ele jogou para Jesus. Olha como que Satanás ele entra, a malícia entra, a igreja, e tudo muda. Você vê muitas vezes os fariseus que não reconheciam Jesus como mestre, não reconheciam Jesus como homem de Deus, achavam que ele era blasfemo, falavam mal dele. Aí quando iam para ele, mestre, é lícito ou não é lícito? Isso, está entendendo? Mestre, essa mulher foi pega em flagrante ato de adultério. Mestre, olha, a lei fala isso, o que o senhor fala? Eles não reconheciam Jesus como mestre, mas porque eles estavam intencionados pelo Satanás, eles eram falsos, eram fingidos. Ah, mestre, olha, o senhor é um santo homem de Deus, porque ninguém faz isso se Deus não estiver contigo. Mas por que eles não se sujeitavam a Jesus se ele era o Filho de Deus? Porque eles falavam da boca para fora, mas eles estavam sendo mentirosos, fingidos, maliciosos. E você vê o Pedro, ó, chamando a parte de Jesus, começou a reprová-lo. Não faz isso não, Jesus. Tem compaixão de ti. Ah, Satanás, né?
Isso de modo algum te acontecerá, ou seja, você não vai ser crucificado, jamais, e também você não vai ressuscitar. E se isso não acontecesse, igreja, o que ia acontecer com Pedro? Ele ia perder a salvação dele, eu e vocês não teríamos salvação. Se Jesus não tivesse feito essa obra, igreja, nós estaríamos perdidos. Aí olha que interessante, ó. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Forte isso, queridos, não é verdade? Arreda, Satanás. Jesus não estava brincando. Pedro, olha, Pedro, não é isso não, Pedro. Às vezes o pastor, às vezes ele é bem mole, né? Ele fica com receio de falar uma verdade para o irmão, para a irmã. Ele fala: irmão, calma, irmão, não fala assim não é bem assim. Jesus, ele olhou nos olhos do Pedro e falou: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Você não cogita das coisas de Deus, mas só cogita das coisas dos homens. E Satanás, ó, e Pedro ficou lá sem entender nada. Nossa, é capaz de pensar assim ainda: será que por que ele me chamou de Satanás? Nossa, por que fazer isso comigo? Ainda bem que Jesus repreendeu Satanás, saiu, Pedro não ficou magoado, porque muitas pessoas, né? Vou continuar magoado. Não, puxa vida, se fosse um homem de Deus, ele não falaria isso. Não é verdade, queridos? As pessoas muitas vezes, igreja, elas preparam, elas pré-visualizam como Deus deve abençoar elas. Isso é muito comum acontecer, queridos. Como pastor, né, como apóstolo, eu já vi isso acontecer muitas vezes. As pessoas pré-visualizam, né, na sua mente, no seu entendimento, como Deus vai trazer a bênção à vida delas. E quando alguma coisa sai daquilo, e normalmente vai sair, igreja, porque o pensamento de Deus é bem maior que o nosso. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus não são como os nossos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Glória a Deus, queridos. Então você vê, quando as coisas saem do controle das pessoas, elas começam a ficar assustadas. E muitas vezes elas perdem a bênção. Foi o que eu preguei ontem no programa. Se você vê o programa de ontem, veja lá, muitas pessoas perdem a bênção. Por quê? Porque elas acham que elas estão no controle da situação, o controle do agir de Deus, e quando Deus não faz do jeito delas, elas simplesmente perdem a bênção. Então não quero. Por ignorância. Amém, queridos? Né? Você vê, por exemplo, né, eu comentei esses dias, o Naamã. O Naamã, ele foi lá buscar a bênção. Ele descobriu que lá em Israel tinha um homem de Deus. O Eliseu mandou falar para o rei: rei, manda ele vir lá que tem homem de Deus aqui. O Naamã chegou lá com toda a sua comitiva, leproso, igreja, chegou lá com a sua comitiva. O homem de Deus, o Eliseu, nem sequer desceu para falar com ele, mas mandou um servo dizer: manda ele se lavar no Rio Jordão, e tem que ser 7 vezes. E ele vai ficar limpo, ponto final. Aí eu fico imaginando o Geazi, que era o servo de Eliseu, descendo lá todo envergonhado para o Naamã, que era o comandante do exército do rei da Síria, né? Um comandante do exército inimigo que já tinha vencido Israel. Aí ele chega lá: olha, meu senhor, ele não veio. Mas como não veio? Então, meu senhor, olha, não sei como te dizer, não sei porquê, ele sempre vem, ele não é covarde. É como se o Geazi estivesse falando isso. Olha, mas ele disse para o senhor: desce a rua ali, ó, vai ali, você vai encontrar o Rio Jordão ali, toma banho nele, só que o meu senhor falou que é 7 vezes, tá bom? Aí o Naamã, a Bíblia diz que ele ficou muito indignado. Ele falou assim: eu pensava que o profeta sairia ter comigo, ele invocaria o nome do Senhor seu Deus, imporia as mãos sobre o leproso e o leproso seria curado. Aí ele dá mais desculpas: não são Abana e Farfar, rios de Damasco, da Síria, muito melhores do que todas as águas dessa terra maldita, né, de Israel? Ele diz: não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E a Bíblia diz que ele voltou indignado. Só que ele estava indignado e leproso. O que adianta ficar indignado? O que adianta tentar ensinar? Vamos colocar num ditado popular, né? O padre a rezar a missa, né? Que ele foi lá no profeta para ouvir, o profeta deu a direção para ele e ele ficou indignado porque não era como ele queria ouvir. Mas graças a Deus, né, ele ouviu um outro servo falando: olha, meu senhor, se o profeta tivesse falado uma coisa muito difícil, o senhor não faria? Eu faria qualquer coisa. Então, meu senhor, ele pediu uma coisa tão simples, só se banhar, por que você não faz? Aí ele colocou a mão na consciência e falou: mas é verdade, por que eu estou com tanta dificuldade de fazer uma coisa tão simples? Aí foi lá, né, e se banhou.
E não era uma, nem duas, nem cinco, nem seis, igreja. Muitas pessoas perdem bênção aí. Faz uma vez, duas vezes, faz mal feito uma outra vez e acha que fez. Se você tem a direção de Deus, igreja, faça como deve ser feito. Aproveite essa oportunidade. Nesse caso, Naamã aproveitou. E consoante a palavra do homem de Deus, ele saiu curado da sua lepra. Aliás, a Bíblia diz que a carne dele parecia de uma criança, de um bebê. Ou seja, rejuvenesceu, ele não saiu nem só curado, mas rejuvenescido. Imagina que coisa maravilhosa que Deus fez na vida dele. Aí ele se converteu ao verdadeiro Deus. Aí tem a história que ele vai lá e fala que ele nunca mais vai servir outro Deus, senão o Deus de Israel, porque não existe Deus que possa fazer o que o Deus de Israel faz. Primeiro ele desprezava aquela terra, agora ele levou até uma carga de 2 mulos, né, de terra de Israel, levou lá para a casa dele, para ele colocar num lugar lá no quintal dele, na casa dele, e ele ia dobrar o joelho lá naquela terra, porque ele entendia que Israel era uma terra santa. Olha que maravilha isso, queridos. Amém, meus amados? Então muitas pessoas perdem bênção, por quê? Porque elas visualizam como Deus deve agir na vida delas, e quando Deus não faz desse jeito, elas simplesmente, então não é, então perdi, então tá bom, então também não quero. Mas quem que é o leproso? É Deus que é o leproso ou é o Naamã que é o leproso? Quem que estava leproso? Quem que foi atrás da cura? Não foi Naamã que foi atrás da cura? Não é ele que precisava de um milagre? Então por que não para? Por que não escuta? Por que não presta atenção? E por que não faz exatamente como Deus fala? Amém, queridos? Essa palavra é para mim, queridos. Essa palavra é para vocês, meus amados. Toma posse disso. Muitas vezes o que Deus fala não é o que você quer ouvir. Jesus, imagina os discípulos andando com Jesus, anos com ele ali, largaram tudo para seguir Jesus, e daqui a pouco Jesus começa com uma conversa assim, vou morrer, tá, pessoal? Daqui a pouco eu vou lá para Jerusalém, eu vou ser entregue, vou ser crucificado, tá, pessoal? Mas fica tranquilo, 3 dias depois vai estar tudo bem. Você vê como é uma questão de fé, uma questão de confiança, não é uma questão, muitas vezes, a fé, igreja, muitas vezes, não é questão de lógica, é que a nossa mente, queridos, ela é muito limitada. Depois que nós vemos, entendemos e as coisas acontecem, nossa, não é que é mesmo? Puxa vida, olha, está bem claro, por que eu não entendia isso? Vocês estão entendendo, queridos? Mas muitas vezes Deus fala e a nossa cabeça não consegue assimilar. Mas nós não podemos rejeitar, porque a palavra do Senhor, queridos, é boa, a palavra do Senhor é perfeita. O Senhor sabe o que Ele faz. Glória a Deus, queridos. Vamos terminar então. Toma posse dessa palavra, meus amados. Vou ler de novo versículo 21, 22 e 23. Desde aquele tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Então é para você também, que era necessário seguirem para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao 3º dia. Era necessário, queridos. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Glória a Deus, queridos. Então, eu oro, faço a oração que eu faço hoje, é para que a palavra de Deus não seja escândalo para você, queridos, não seja difícil, não seja pesada, mas aquilo que você não entende, queridos, entrega para Jesus, confia nele, só obedeça, queridos, O amor é a questão de obediência. A nossa comparação, queridos, sempre é o pai, As crianças, elas não sabem quase nada da vida, queridos. As crianças não sabem as contas que pagam, o que o pai faz para proteger, não sabe como é o mundo lá fora, não sabe a malícia das pessoas, e o pai, que é tutor das crianças, que é responsável pelas crianças, ele sabe. Então existem coisas que o pai e a mãe eles falam para as crianças, e as crianças ficam revoltadas. Não, mas por quê? Mas o pai do meu amigo não fala isso para ele. Eu posso fazer isso, eu não entendo. Por que não entende? É coisa que não adianta explicar. Amém, queridos? E com Deus é a mesma coisa. Há coisas que Deus fala para nós que nós não temos capacidade para entender. Mas nós temos que ser como crianças, sujeitas a Deus. Simplesmente obedecer. Por quê? Porque o Pai falou. É simples assim. Eu não entendo por que as pessoas elas dificultam e complicam tanto a palavra de Deus. É muito simples. Deus falou, Deus não é pai, não é ele que tem a salvação que você procura, No caso do Naamã, não é ele que tem a cura da lepra que você procura. Então pronto. Ele falou que jeito que é, Senhor? É assim. Então é assim que eu vou fazer.
Por quê? Porque o Senhor é meu Pai, o Senhor tem autoridade sobre a minha vida. Como nós fizemos a oração no início do programa, nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, tu és o Senhor da minha vida. Quando você entrega a Ele, que significa que você não tem mais autoridade sobre a tua vida. A autoridade da sua vida você entregou ao teu Senhor Jesus Cristo. E se Ele manda você fazer uma coisa, você tem autoridade sobre a minha vida, Pai. Sim, Senhor, eu vou obedecer. E tudo que Deus pede, tudo que Deus faz é realmente bom. Nós precisamos acreditar. Esse é o intuito da nossa fé, queridos. Se eu não creio que Deus é bom, então não adianta servi-lo. Tudo que Deus faz é bom. Ah, pastor, eu tenho medo de perder isso, eu tenho medo de perder aquilo. Querido, você não perde com Deus, você só ganha. Ele só vai tirar da tua vida o que te afasta dele, o que faz com que você corra o risco de perder a sua salvação. A isso ele vai afastar da sua vida. Mas outras coisas, não, o que for bom para você, ele vai acrescentar. E se ele precisar tirar algo momentaneamente, você pode ter certeza que quando você vencer nessa área, as coisas vão fluir de maneira sobrenatural. Mas você já venceu nessa área. Mas se está fazendo mal, aí não é necessário. Amém, queridos? Glória a Deus. Toma posse dessa palavra, meus amados. Quando você escutar uma coisa da parte de Deus que te escandaliza, que te dá um choque, que você não está pronto para receber, comece a analisar, pega a palavra, leia ela de novo, veja se ela é de Deus ou se ela é de um homem, veja se é Deus que está falando. Se é Deus que está falando, procura outras partes que falam a respeito daquele assunto para ver se você consegue entender essa palavra, ou seja, invista na sua intimidade com Deus. E sujeite-se a Deus. Pastor, eu não consegui entender, mas aqui está escrito e é Deus que está falando. Então eu vou obedecer. Ponto. Por quê? Porque Ele é meu Pai. Se Ele me der o entendimento, glória a Deus. E se Ele não me der o entendimento, você pode ter certeza que depois você vai entender. Glória a Deus, queridos. Amém, meus amados? Amém, meus queridos. Glória a Deus. Então, toma posse, meus queridos, então, dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu ver quem está acompanhando a gente ali. Pastor Niltinho, missionária Magna. Deus abençoe, meus queridos, em nome de Jesus Cristo. Irmã Marli Fátima, né? Irmã Marli, Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Neia, né? O irmão Júlio, em nome de Jesus. Irmão José Silva, Deus abençoe, meu querido. Também sempre conosco aí, Deus abençoe. Essa é a terceira semana que nós estamos fechando, né? Do programa. Mas vamos ficar aí até a volta de Jesus, se Deus permitir, né? Suzana Pereira, Deus abençoe, minha querida, tá? Tomem posse dessa palavra, meus amados. Tomem posse desse devocional. Em nome de Jesus, amém? Niltinho, amém, meu querido. Deus abençoe, Niltinho, tá? Eu vejo a missionária ali, eu já imagino que vocês estão juntos ali, né? Estão vendo junto. Igual eu vejo a missionária Mauriele, que ela manda ali, mas eu sei que o pastor Guilherme está junto com ela ali. Glória a Deus, queridos. Amém. Um abraço, pastor Diego, também. Deus abençoe, meus queridos. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, queridos, né? Glória a Deus. Deixa eu ver mais. Já vamos para as notícias, queridos, né? Isso. Já vamos para a notícia, vamos... Amém, pastor Niltinho. Você é uma bênção, meu querido. Você é um grande homem de Deus, tá bom? Tenho um amor muito grande por você, pelo pastor Diego. A fé de vocês é especial. O pastor Guilherme, um homem de grande fé também. Sempre falo bem. Onde é que eu vou, falo bem. Claudinice Souza, amém, meu querido. Deus abençoe, meu irmão. Saudade de vocês, queridos, tá? Faz tempo que eu não vejo vocês. Eu oro para que vocês estejam bem, tá bom, queridos? Deus abençoe vocês, né? Em nome de Jesus. Quando estiver por aí, vem cultuar conosco aí, em nome de Jesus, tá bom, queridos? Claudinice, amém. Glória a Deus. Eu lembro que nós saímos algumas vezes ali, nós íamos entregar alimento, né? Nos moradores de rua, vocês iam conosco ali, eu lembro disso, era bênção, né? Cada uma que nós passava de madrugada entregando alimento, né? E glória a Deus por isso. Estou com saudade, quero fazer. Fiz bastante lá em Matinhos também, na cidade de Matinhos nós fizemos. O irmão Aguinaldo, sempre conosco ali, né? Pastor Lincoln, glória a Deus. Mas tudo é um tempo, né? Que Deus coloca, né? Uma missão, daí você vai para outra, você vai para uma cidade, faz de uma maneira, faz de outra. E glória a Deus, que o importante é que Deus esteja sempre no controle de todas as coisas. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu não preciso mais falar, queridos, né, os endereços, que agora ficam passando ali, você pode ver os endereços, né, os horários ali também. Amém? Ali, eu estou vendo ali, está com delay mesmo, eu vejo ali, eu mexo aqui, dá uns 10 segundos, daí mexe aí para vocês. Rosana Oliveira Bonzato, amém, tia Rosana, Deus abençoe. Agora um outro fez, Deus abençoe, tia, tá? Receba a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Também está sempre conosco aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Deixa eu passar ali então para as notícias. Amém.
né? Eu separei algumas, não tinha muitas coisas hoje não, queridos, mas né, o que nós separamos ali eu vou compartilhar com vocês, ó. Uma notícia da Gospel Prime, ó. Muçulmanos pediram prisão de Youssef, né? Ayoub, não sei, Hussein, né? Ali, por temor que filhos se convertessem, ó. Então foi pedido, né, prisão desse homem, vamos já saber quem que é, por temor que os filhos se convertessem. Olha que linda essa imagem, né, de pregação ali, quantas pessoas ali ouvindo a palavra de Deus. Aí evangelista é preso enquanto ministrava culto ao ar livre no Sudão. Ah, tá. Então os pais, né, de algumas pessoas com medo que ele se convertesse pediram a prisão desse evangelista chamado Youssef, né, Youssef, não sei como se pronuncia isso. Ayoub Hussein. Queridos, a perseguição ao evangelho é muito grande, queridos, tá? Ela é pouco divulgada. Eu vou tentar divulgar algumas coisas aqui, o que for possível, né? Mas existe uma perseguição muito grande ao evangelho no mundo inteiro hoje, inclusive no Brasil, tá bom, queridos? Vamos para outra notícia. Gospel Prime, ó. Direitos de cristão não são respeitados no país de maioria muçulmana. É como se ser cristão já perde direito, né? Como se fosse uma pessoa de segunda categoria, né? Um não cidadão. Após 3 anos preso por blasfêmia, cristão é libertado no Paquistão. Foi preso por blasfêmia, né? Segundo a religião deles, né? E ficou preso ali, né? Ficou meio esquecido ali. Aqui tem um atual agora, que é o do Mário Frias, né? Ele acho que é deputado federal. E diz assim, queridos, ó. Essa é a autoridade escolhida pelo governo Lula para combater o discurso de ódio. Esse rapaz aqui, queridos, ó, ele é bem conhecido, ele é um youtuber muito famoso. Eu não vou ler o que ele escreveu ali, mas eu quero que vocês leiam. Eu quero que você leia, por quê? Porque isso é um Twitter dele, é ele que escreveu isso, né? E essa pessoa que escreveu tudo essas asneiras aqui, ele foi escolhido pelo governo, ele vai representar o governo contra discurso de ódio. Ele vai olhar para mim, por exemplo, ele não gosta de evangélico, ele vai olhar para mim, olhar para as igrejas e falar, isso é discurso de ódio. Pode ir lá, ele vai ter a autoridade para mandar cortar, multar, fechar, né? Cancelar. E olha qual é a autoridade, o que ele fala, né? E para ele ter essa autoridade sobre a nossa vida, né? Misericórdia. Deus tem misericórdia da nossa vida, queridos. Deus tem misericórdia. Vamos falar agora sobre o mundo militar, ó. Ontem, no caso, né, eu peguei essa aqui, foi ontem à noite esse post. Votação hoje na ONU para a retirada da Rússia e, dentre outras coisas, a investigação de crimes de guerra cometidos pela Rússia. Então teve uma votação na ONU, na Organização das Nações Unidas, né? E eles fizeram uma votação lá entre os países e eles resolveram que eles iam tirar a Rússia, né? Eles querem tirar a Rússia e também investigar crimes de guerra cometidos pela Rússia. Você vê que na cabeça deles quem cometeu crime de guerra é só a Rússia, né? Não é isso que a gente vê nos vídeos. Tem vídeos que você vê que não é da Rússia os crimes de guerra, né? Mas é complicado isso aí, né? As pessoas, elas governam, elas querem dizer o que está certo e o que está errado, ó. Aí ele diz assim, ó, 141 votos a favor e 32 abstenções. E 7 votos contra. Além da Rússia, apenas Bielorrússia, Coreia do Norte, Eritreia, Mali, Nicarágua e Síria votaram contra. E o Brasil, que era para, né, já se manifestou, daí no caso, a favor da ONU. Amém, queridos? Então, uma notícia aí sobre a guerra, né? Tá repreendido esse negócio de guerra, né? Em nome de Jesus Cristo, né? Glória a Deus que até agora Deus tem sustentado, né? Porque se for pela essa organização ali, queridos, já teria, tá? Já teria guerra. Ó, olha que interessante. Esse Daniel Vitor aqui, Deus abençoe pelo post, né? Ele fala uma coisa pra gente pensar, queridos, ó. A gripe aviária já começou na Argentina. A doença da vaca louca foi confirmada já no Brasil. E gripe suína reaparece para fechar a conta. Ou seja, o frango, a carne vermelha e a carne suína. Tudo está dando problema. Por que está dando problema? Por causa disso aqui, ó. Carne cultivada em laboratório deve chegar ao mercado brasileiro em 2024. Vocês estão entendendo? Que eles estão preparando um terreno para eles empurrar essa porcaria para a gente aqui, ó. Tá bom? Então fica esperto, tá, queridos, né? Então agora tem gripe, isso vai ser proibido, né? Já proíbe exportação. Aí ele fala ali, ó, seremos forçados a nos alimentar com carne de procedências mais duvidosas do que já comemos, né? E é verdade, né? Eu peguei esse post aqui que é verdade. Isso aqui é muito importante para nós, né? Então por causa disso aqui, queridos, né? Essas coisas começam a aparecer, né? Ó, 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 ó.
Então essas coisas começam a aparecer. Por que elas aparecem? Engraçado, né? Elas aparecem por um motivo. Tá aí o motivo. Amém, queridos? Então, né, mais uma coisa para a gente ficar esperto, né, queridos? Isso aqui é para abrir os olhos de vocês, não acreditar em tudo que fala, queridos, né? Que tudo que você vê no jornal e é interessante, né, quem que fala, né? Isso não tem credibilidade nenhuma, né? Mas infelizmente muitas pessoas ainda acreditam nisso. Deixa eu ver se tem mais alguma, se tem algum vídeo, alguma coisa. Tem mais uma aqui, deixa eu ver qual que é essa. Baronesa do Reino Unido alerta sobre limpeza, entre aspas, né, étnica dos armênios no Azerbaijão. O que aconteceu? Crentes armênios são impedidos de receber ajuda humanitária. Olha, você vê lá, né? Lá você vê um pastor que foi preso, ficou 3 anos por blasfêmia e ficou esquecido lá na prisão, né? E agora você está vendo pessoas que são crentes, né? Que são impedidas de receber ajuda humanitária. Você vê que crueldade, né? Por que essa maldade com os cristãos, né? Por que os cristãos incomodam tanto, né? Você já ouviu aquela música? Agora veio na minha cabeça, né? Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde e que aqui muito sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Já viu? Onde está o dirigente dessa igreja? E as irmãs do ciclo de oração? E as mensagens que pregavam e a Deus glorificavam? Aquele povo foi-se embora para Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Então pode fazer maldade, né? Pode excluir, pode, né, tentar fazer sofrer, mas a nossa estada aqui já está com os dias contados, querido. A minha estada aqui, a sua estada aqui nessa terra já está com dias contados. O que Deus tem preparado para mim e para vocês é infinitamente melhor e maior do que qualquer coisa que nós podemos ver, pedir ou pensar, queridos, em nome de Jesus Cristo, e glória a Deus por isso, tá bom? A Bíblia diz, Jesus falou: bem-aventurado quando por minha causa fores humilhado, né, perseguido, maldisserem, falarem todo mal contra vós, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no reino de Deus. Glória a Deus por isso, amém, queridos? E com essa notícia, então, eu encerro hoje o programa, né, alicerçados no amor de Deus. Vamos fazer uma oração para nós concluirmos, queridos, né, a respeito dessa palavra que Deus ministrou também. Se você puder, fecha teus olhos um instantinho. Meu Pai querido, te agradeço pela tua palavra, Pai. Te agradeço por essa semana, concluir mais essa semana com o programa Alicerçados no Amor de Deus. Eu te agradeço por cada vida, Pai amado, que está aqui ouvindo, meu Pai, está nos acompanhando, fazendo parte desse programa, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai querido. Eu peço que essa palavra que foi ministrada hoje venha entrar em cada coração, Pai querido. Que teus filhos não se assustem, Pai amado, com a sua palavra, nem rejeitem a sua palavra, mas naquilo que eles estranharem, Pai amado, eles lembrem, Pai amado, da sujeição e a obediência que eles devem a Ti, Senhor, e pela obediência eles sejam abençoados. Jesus disse: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então, em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados, queridos, né? Que sejam cheios do Espírito Santo, que você não dependa nem desse nem daquele, mas que você aprenda a depender do Senhor, que te supra em todas as suas necessidades. Em nome de Jesus Cristo, onde você estiver, que a graça, a paz, a misericórdia, as consolações do Espírito Santo esteja na vida e através da vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe vocês. Até segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 10h30 da manhã. Deus abençoe, meus queridos.